Hoje nós vamos compartilhar sobre o amor e a traição. Silvia Nascimento, terapeuta sistêmica. Vem comigo! Como é o amor para você e como você vê a traição? Será que a pessoa, mesmo amando, tem o comportamento de traição? E por quê? Segundo a constelação sistêmica, a traição, ela vem de um modelo de família onde as duas partes, né? Nós trazemos toda a nossa história do nosso sistema familiar, do jeito que foi, do jeito que é. E quando nós nem sequer talvez sabemos as histórias da nossa família, mesmo assim, de uma forma inconsciente, nós podemos estar repetindo algum padrão familiar. Quando nós falamos sobre isso, o que Bert Hellinger quer dizer sobre isso? Que é o pai das constelações. Falamos assim: quando nós estamos em papéis trocados de comportamento. O que é isso? Papéis trocados. Quando nós julgamos uma das partes dos nossos pais, ou o pai ou a mãe, por algum comportamento que nós não concordamos, talvez até mesmo lá na infância, a criança talvez ela não tem a maturidade de um adulto, e talvez tenha adulto que tem maturidade de uma criança, né? São os adultos infantilizados. E aí nós entendemos que na falta de um pai, na falta, quando a gente fala, nem sempre é a falta da morte, às vezes é até um pai presente, está ali, a família está ali, vamos dizer assim, entre aspas, completa, né? Pai, mãe e filhos. E aí nós entendemos que quando uma mãe não está vivenciando um relacionamento amoroso com seu esposo, que no caso é o pai dos filhos, se não está tão bem assim, os filhos têm uma tendência a tomar partidos. E o que é isso? Como adultos, nós entendemos um pouco sobre isso. Mas e por que a criança faz isso? Ela vê o comportamento do pai, ela vê o comportamento da mãe, ela vê as palavras que a mãe usa para com o pai, ela vê e ela sente as sensações e as emoções dos pais e também o ambiente, né, gente? Que não dá para disfarçar. O ambiente, quando ele não está amoroso entre os pais, se torna agressivo para a família inteira, né? E quando tem filhos, os filhos vêm sofrendo dentro desses ambientes onde eles levam isto como referência para a escola e leva também para suas relações amorosas. Esse comportamento dos pais que eles entendem, nós entendemos, como relacionamento perfeito, relacionamento ideal. Então, nós copiamos, mas só vamos saber disso quando nós temos um conhecimento sistêmico de que o que é comportamento, padrões de comportamento, o que significa repetir uma coisa que depois de adulto eu olho e falo, nossa, mas não faz sentido eu estar repetindo um comportamento que eu abomino, que eu não concordo. Mas quando a pessoa olha para a vida dela, literalmente está idêntico ao relacionamento dos pais. Então, o amor e a traição. Quando acontece uma traição com os nossos pais, no relacionamento deles, olha bem o que eu estou dizendo, uma traição com os nossos pais, os filhos vêm depois, né? Em primeiro lugar, homem e mulher, se é um casamento hétero. Segundo lugar, o casal. Em terceiro, os filhos. Mas essa troca de papéis dos filhos para com os pais, tentando sanar a dor entre eles, esse conflito que eles estão vivenciando na relação deles. E com isso, se é uma filha mulher, ela olha para a mãe, se ela está sofrendo uma agressividade através de palavras, ou se ela está triste, chorando pelos cantos e nem fala com o filho o que acontece, e nem tem que falar, né? Mas aí o pai está vivenciando ou uma dificuldade de trabalho, ou literalmente uma terceira pessoa dentro da relação, que aí acontece de fato a traição.
Mas em um outro momento eu vou explicar para você, em um outro vídeo. Será que a traição vem somente com a entrada de uma terceira pessoa dentro dessa relação amorosa do casal? Acho que não. Mas, quando nós falamos de amor e traição, tanto o homem quanto a mulher pode sim trair com uma terceira pessoa, que é uma possibilidade de traição, e muito dolorosa. Mas, à medida em que a pessoa que está sendo, entre aspas, vítima dessa traição, ela internaliza esse momento e essa emoção com as informações que ela tem na mente dela, nas referências que ela tem de família, na conclusão que ela tem que talvez ela teria, né, que ter um casamento perfeito, e um casamento perfeito não existe traições. Talvez existe. Para ser perfeito, e essa ideia de perfeição é muito particular, né? Ideal também é muito particular, porque tem a ver com as suas crenças, tem a ver com o seu sistema familiar que você idealiza. E aí aquilo parece que não está tão redondinho como você traz essas informações para a sua vida. E acontece a traição. Quando nós observamos isso, o amor, ele pode até estar acontecendo entre o casal. Se esse casal, sendo criança, lá na infância deles, vivenciaram também uma traição dos seus pais, ou um momento em que o marido ficava muito ausente, ou trabalhava fora, ou viajava bastante, ou literalmente ele ficava focado no trabalho e não dava devida atenção para a relação, isso pode acontecer que esta criança que hoje é um pai, ele tem essa predisposição a buscar uma terceira relação. Será que é porque falta algo dentro de casa? Será que é porque falta ou faltou algo na relação que a pessoa busca uma terceira pessoa? Talvez não. E o maior erro que acontece é quando acontece mesmo uma traição e o casal não resolve entre si esta relação e decide simplesmente romper. O simplesmente eu estou, né, colocando um assunto delicado como simples, não. Mas é o que a maioria faz. Ou às vezes resolve a buscar um processo terapêutico depois que já estão separados, ou depois que já descobriram a traição, ou depois do fato, né, realmente já acontecido. Então, não cuidaram da sua relação no momento da paixão, no momento que aquele amor estava quente ainda, né? E aí houve uma brecha e entrou essa terceira pessoa. Inconscientemente, esse pai que antes também foi uma criança, se ele julga a mãe como uma mulher muito guerreira e exclui o pai, o que é esse excluir o pai? Ele vê o pai como um homem fraco. Vamos supor que ele vê a mãe sofrendo e o pai lá na traição com outra pessoa e gasta o dinheiro todo lá fora e não traz dinheiro para dentro da casa, enfim. Aqui são 25 anos de consultório, de profissão, então são muitas histórias que nós temos para compartilhar. E talvez alguma delas faz sentido para você e cai alguma ficha aí e você compreende e a sua consciência se abre um pouco mais, porque o entendimento traz cura. Então, quando essa criança não tem os dois incluídos no seu coração, o pai e a mãe, o que é esse incluído no coração? Sistemicamente, nós falamos a respeito do pertencimento. Todos pertencem ao sistema familiar. Todos, inclusive os amantes, que porventura entraram dentro da relação. Por quê? Porque é uma história que não dá para tirar peças. Ela é completa. A nossa história só é completa e nós deixamos de repetir padrões semelhantes a padrões de comportamentos que nós identificamos como negativos quando nós incluímos, entendemos de uma forma realmente amorosa de que os nossos pais nos deram a vida. Ponto final. Né? Eu costumo dizer assim, nós costumamos colocar reticências aonde existe um ponto final. Então, se você compreender isso, que os seus pais te deram a vida, que a partir daí a vida é com você,
você vai compreender que quando você olha para trás e vê lá a briga, confusão, separação, divórcio, traição, briga por dinheiro, briga por garfo e panela na hora da separação, né? Como diz o ditado, nós só conhecemos o parceiro ou a parceira na hora da separação. Aí você olha e fala assim, nossa, não é a mesma pessoa com quem eu me casei. Por quê? Você idealizou uma relação amorosa achando que aquilo tinha que ser perfeito, de acordo com as suas crenças, teria que ser para sempre. Tá, mas o que é para sempre nesse mundo? Um objeto que você compra, chega um determinado momento, ou ele não te serve mais, ou ele quebra, ou você precisa de um outro mais atualizado, ou você literalmente não usa mais aquilo. Então ele fica guardado, você passa para frente, doa, vende, enfim. Ele teve um fim. O relacionamento amoroso e as relações interpessoais nessa vida que nós estamos, nada e nem ninguém é para sempre. Se você também compreender isso, você cria menos expectativa nas suas relações. Porque as expectativas machucam. E quando você espera com que o outro venha preencher um vazio que está em você, pode ser que esse vazio não foi ele que causou. É você com o seu entendimento, a sua compreensão, e aí você busca, você cobra mais desse pai que talvez foi ele que traiu, você cobra dessa relação em você. Porque nosso pai e nossa mãe são 50% de nós, juntou os dois, somos nós 100%. Esse entendimento faz toda a diferença porque nos põe na real, nos coloca nós no nosso lugar de filhos. E todas as pessoas nesse planeta, nós estamos aqui porque nós somos filhos. Então essa compreensão, eu levo ela em palestras nas escolas, palestras empresariais, aqui para você. Não tem fim, é um assunto que nós só temos começo. Porque cada lugar que você buscar uma resposta assim, você vai encontrar uma compreensão diferente. Então aqui, no pensamento sistêmico, nós falamos e fazemos esta leitura sistêmica porque nós olhamos para tudo, todas as partes que fazem parte literalmente desse assunto. A amante, vamos supor que a amante também é casada, tem filhos, tem uma família, o pai, se é que é o pai, o esposo que está envolvido nesta relação extraconjugal, ou se é a mãe, e aí os filhos querem defender os pais. Gente, tem aqui no consultório, recente, não sei que data que você está vendo esse vídeo, mas né, qualquer 5 anos para trás é recente, vamos lá. Tem um jovem de 17 anos, ele viu por várias vezes os pais brigarem, né, a ponto de um tirar a faca para o outro e um deles tentar suicídio, e mesmo assim ele não assume e não permite ser filhos de pais separados e não permite os pais se separarem. Olha só, que loucura, né? Loucura no sentido de que tamanha falta de compreensão dessa família que agora o casal, na época, né? O casal estava lá sem saber o que fazer porque o filho de 17 anos não aceitava a separação. E eis a pergunta: que amor é esse que você segura a ponto de deixar que um filho de 17 anos segure essa relação? A minha pergunta é: essa traição já aconteceu em outros momentos, bem antes de você descobrir que existe uma terceira pessoa? A ponto de você, mãe, se você ignora o seu esposo e dá muita atenção para o seu filho, você está traindo a sua relação amorosa. Pai, se você ignora a sua esposa e dá muita atenção para os seus filhos, você está traindo a relação amorosa que você tem. E aí o tempo vai ficando, no seu ponto de vista, escasso, né? Tipo, eu preciso trabalhar, eu não tenho tempo para viver uma relação amorosa como nós vivíamos antes. Oi? Esse casamento já está por um fio, né? Então, falta aí comunicação, uma maior compreensão de que sentar os dois novamente, e isso precisa ser uma rotina para não desabar de uma vez, né? Uma rotina de você sentar, tomar um café junto e discutir aí. O discutir é modo de dizer, né? O conversar e até escrever no papel quais são as reais necessidades que um tem para que o outro preencha, para que o outro complemente, complete. Porque você vai atualizando, igual a memória de um computador, de um celular. Você vai atualizando as reais necessidades. O que você espera de mim? Aí eu esperava lá atrás, assim, 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 assim. Aí a pessoa fala, não, tá, o que nós podemos melhorar lá atrás
E o que nós podemos melhorar hoje? Porque, né, gente, a vida muda. Todos os dias nós temos novidades e diversos assuntos entre casal. Então, eu convido você a rever o seu amor para que pequenas traições não aconteçam. E a falta de diálogo entre vocês também já é o início, ou literalmente, uma traição do acordo que vocês fizeram entre vocês. Porque se não tem comunicação clara, não existe uma sexualidade saudável. Se faz sentido para você? Silvia Nascimento, terapeuta sistêmica, você me encontra aqui no YouTube como Instituto Silvia Nascimento. Inscreva-se aí, clica no sininho, vai no Instagram, Silvia Nascimento _oficial e me conheça um pouco mais. Pegue na minha mão e vem comigo, bora lá!